Boa noite a todos. Sessão ordinária número 11, de 9 de julho de 2019. Havendo quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária. Convido o secretário da mesa, vereador Diógenes Bigmeier, para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor, e medita sua lei dia e noite. Em discussão e aprovação da ata número 010/2019, da sessão ordinária do dia 25 de junho de 2019. Em discussão. Em votação, os vereadores que concordam com a ata 010/2019 permaneçam como estão, os que discordam, levando-se aprovada por unanimidade. Passaremos para a primeira fase da sessão. Convido o agente legislativo Jefferson para que faça a leitura das correspondências recebidas e das proposições a serem apreciadas. Ofício da ACISA, Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agropecuária de Nova Boa Vista. Ao senhor presidente do Legislativo, André Barp. A Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agropecuária de Nova Boa Vista informa a Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista que assinou o termo de colaboração com o município de Nova Boa Vista no dia 21/6/2019, decorrente do chamamento público número 2 de 2019, para a realização e organização da 8ª Colonifest. O repasse do recurso foi realizado no dia 28/6/2019, no valor de R$150 mil. Desde já agradeço pela atenção e me coloco à disposição para eventuais dúvidas. Erno Liu, presidente da CISA. Recomendação número 9 de 2019. O vereador André Barp, Tchola, com assento na bancada do PP, solicita que seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Que o Executivo Municipal estude a viabilidade de municipalizar o acesso asfáltico no trecho compreendido entre a Rua Balduino Kerber até o início do perímetro urbano, nas proximidades da estrada de acesso à localidade de Linha Mirim. Que o Executivo Municipal realize a instalação de 5 galerias nas dependências do Estádio Tio Oscar, sede esportiva do Grêmio Esportivo Shell. Que o Poder Executivo realize reparo do asfalto em frente à propriedade do munícipe Luiz Carlos Dapper, na Rua Balduino Kerber, e em frente à propriedade do munícipe Elcio Locatelli, na Avenida Jacó Wagner Sobrinho. Justificativa. Justifica-se a presente recomendação, tendo em vista que, municipalizando o acesso asfáltico, no trecho compreendido entre a Rua Balduino Kerber até o início do perímetro urbano, nas proximidades da estrada de acesso à localidade de Linha Mirim, os proprietários poderão comercializar terrenos, o que seria importante para expandir a cidade, aumentando, consequentemente, a arrecadação municipal. Além disso, após a referida municipalização, seria possível a instalação de redutores de velocidade, quebra-molas, atendendo a pedidos recorrentes da população que ali reside, tendo em vista ser um local muito perigoso, em que os motoristas empregam altas velocidades, não respeitando a sinalização da rodovia. Outro sim é de notória necessidade a instalação de galerias na entrada do Estádio Tio Oscar, sede social do Grêmio Esportivo Shell. Neste local há um grande buraco que torna o acesso ao campo muito perigoso, considerando ainda a entrada e saída de veículos naquela agremiação, principalmente quando são realizados os eventos esportivos. Tal melhoria é necessária para evitar possíveis acidentes. E, por sua vez, a realização dos reparos no asfalto é necessária para dar boas condições de trafegabilidade às vias urbanas nova-boavistenses. Todos que trafegam nos trechos acima mencionados correm risco de danificar seus veículos pela existência de 2 grandes buracos. Ademais, o município estará recebendo milhares de visitantes por ocasião da 8ª Colonifest, sendo imprescindível a realização das melhorias com a maior brevidade possível. Sala das Sessões Alfredo Ivo Liu, 9 de julho de 2019. Vereador André Barp, Tchola, bancada do PP. Recomendação número 10 de 2019. O vereador Sandro Simon, com assento na bancada do PTB, solicita que seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Que o Poder Executivo Municipal realize estudo de viabilidade e posterior implantação para tornar a Rua Beno Kerber, no centro da cidade, como via de mão única, ou limitar o estacionamento de veículos a apenas um lado da rua. Justifica-se a presente recomendação,
tendo em vista que a rua acima mencionada é bastante estreita, além de ser o local de descarga de caminhões que abastecem o supermercado ali localizado. Por esses fatores, constantemente o trânsito no local fica interrompido, causando transtornos para quem ali transita. Sala das Sessões Alfredo Ivo Lil, 9 de julho de 2019, vereador Sandro Simon, bancada do PTB. Recomendação número 11 de 2019. O vereador Gilmar Ângelo Martinazzo, com assento na bancada do PTB, solicita que seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência: que o Executivo Municipal realize estudo de viabilidade para conceder incentivo industrial a todas as empresas do município, proporcionalmente ao retorno gerado aos cofres municipais. Que o Poder Executivo Municipal realize estudo de viabilidade e posterior efetivação para realizar dedetização em bueiros e bocas de lobo na cidade. Justificativa. Justifica-se a presente recomendação, tendo em vista a iniciativa da administração municipal em conceder patrocínio às empresas que pretendem realizar investimentos. Destaca-se a importância de tal atitude e da necessidade de viabilizar a destinação de incentivos públicos a todas as empresas que os requererem, proporcionalmente ao retorno que cada uma delas oferece aos cofres municipais. Outro sim, sugerimos a realização de dedetização de bueiros e bocas de lobo, tendo em vista que, por serem suscetíveis às baixas temperaturas, durante o inverno os insetos e mosquitos procuram abrigos e ali permanecem à espera de um clima mais favorável. Com a realização de dedetização nesses locais, reduzir-se-á a proliferação destes, que além de causar aborrecimento à comunidade, também são transmissores de doenças. Sala das Sessões Alfredo Ivo Lil, 9 de julho de 2019, vereador Gilmar Ângelo Martinazzo, bancada do PTB. Ofício número 109 de 2019 do Gabinete da Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista. A Sua Excelência o Sr. André Barpe, presidente do Poder Legislativo. Assunto: resposta ao ofício número 69 da Câmara Municipal de Vereadores. Excelentíssimo Sr. Presidente e nobres vereadores municipais. Ao saudá-lo cordialmente, viemos por meio deste responder ao ofício número 69 de 2019 da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista, de 1º de julho de 2019, referente aos projetos de lei do Executivo Municipal número 54 de 2019 e 57 de 2019, pelo que passamos a expor abaixo. Com relação ao projeto de lei número 54 de 2019, que estabelece normas para a realização de serviços a particulares com equipamentos rodoviários, integrantes da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Trânsito do município, equipamento integrante da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, revoga disposições em contrário e dá outras providências, temos a dizer: no que tange ao texto do artigo 4º, parágrafo 1º da referida proposição, e a sugestão relativa ao valor das horas-máquinas ser estabelecido por meio de lei municipal e não por decreto, conforme consta no projeto, embora apreciemos a preocupação dos nobres edis e estejamos atentos às sugestões propostas, entendemos que nesse caso se trata de uma proposição de lei de autoria exclusiva do Poder Executivo Municipal, cabendo a este a prerrogativa em relação à matéria, como bem estabelece a Lei Orgânica Municipal. Ainda nesse contexto, a questão do valor das horas-máquina e de seu reajuste é também uma prerrogativa do chefe do Poder Executivo Municipal, sendo que em nosso município, como é consabido, a matéria sempre foi regulamentada por meio de decreto. Neste caminhar, a proposição em apreço se pautou tão somente por um aperfeiçoamento do texto legal, em atendimento às novas e constantes necessidades da comunidade e do melhor controle e operacionalização de meios e recursos da municipalidade. Em outras palavras, nobres vereadores, além de melhor adequação e regulamentação da matéria no novo texto proposto, um dos destaques é a ampliação das horas-máquina, que sempre foi uma das maiores reivindicações de nossa comunidade e que se pretende atendido a partir da aprovação do referido projeto. Não obstante, em se tratando da cobrança dos valores das horas-máquina e da forma de regulamentação e do reajuste das mesmas, embora possamos compreender a intenção e a sugestão dos senhores vereadores municipais, mas pelo fato de se tratar de um ponto que não foi e nem é o foco principal da proposição, por tal razão, no corpo do texto permaneceu a regulamentação ou estabelecimento dos valores das respectivas horas-máquinas por decreto, como sempre ocorreu. Ademais, o Poder Público Municipal
contratou empresa especializada em assessoria de custos que está desenvolvendo suas atividades junto à administração municipal em relação de todos os setores e bens da municipalidade, justamente para obter o real custo da operação, por exemplo, e inclusive das máquinas do município, e assim estabelecer os valores mais justos e adequados, inclusive no que tange ao ressarcimento das despesas dos equipamentos do parque de máquinas da Secretaria Municipal de Obras e da Secretaria da Agricultura. Cabe salientar que tal assessoria ainda não concluiu suas atividades, restando algumas análises a serem feitas e entregues à municipalidade. E é também por esta razão que os valores das horas máquinas ainda são determinados por decreto. Decreto este que é editado geralmente com periodicidade anual. Neste importante, calha frisar que o decreto atualmente em vigor é datado de 14 de janeiro de 2019, razão pela qual entendemos que, salvo melhor juízo, que os referidos valores não estão defasados. Outro sim, nada impede que, oportunamente, o município possa alterar a forma de regulamentar a cobrança e os valores das horas-máquina, substituindo o atual decreto por lei municipal e, por extensão, definindo o parâmetro de atualização e correção dos valores mais conveniente. Contudo, como já dito, trata-se de uma questão de conveniência e discricionariedade. Portanto, nobres edis, embora seja válida e pertinente a sugestão de vossas excelências, ainda assim entendemos que, em relação à proposição em tela, por não ser o ponto central sobre o qual se debruça o texto do projeto, bem como em vista de não contarmos ainda com o estudo completo de levantamento de custos, a nosso ver, e salvo melhor juízo, não se trata do momento oportuno de legislar sobre a matéria, razão pela qual agradecemos a preocupação dos distintos legisladores e solicitamos encarecidamente a compreensão dos mesmos. Ainda em relação ao mesmo projeto de lei, no que se refere ao parágrafo 8º do artigo 4º do mesmo, que estabelece que em caso de inadimplemento do pagamento das horas-máquina, o contribuinte faltoso será impedido de participar dos programas desenvolvidos pelo Poder Público Municipal, entendemos que, salvo melhor juízo, não há necessidade de alteração no texto da proposição, e isto porque os referidos impedimentos ou punições aos contribuintes que estiverem em débito com o erário já são objeto de lei que está vigente desde o ano de 2005, por força da Lei Municipal número 810 de 2005, que em seu artigo 4º estabelece, no parágrafo 6º, informa. Parágrafo 6º. Após a realização do serviço, o munícipe terá prazo de até 30 dias para realizar, junto à tesouraria do município, o pagamento das horas máquinas realizadas ou das horas que excederem ao limite de isenção. A falta de adimplência do valor das horas-máquina neste prazo implicará, além, a incidência de multas, juros moratórios e correção monetária a partir do vencimento, nos termos da lei, além da exclusão do contribuinte de programas desenvolvidos pelo Poder Público Municipal, enquanto continuar a inadimplência. Portanto, não se trata de matéria nova, ou seja, em que pese a preocupação dos nobres legisladores municipais, trata-se tão somente da manutenção do texto da lei originária sobre o qual se desenvolveu o presente projeto, formalizando-se e adaptando as melhorias necessárias, adequando a legislação às demandas do município no sentido de modernizar a legislação. De outra banda, também não se trata de uma generalização, nem foi e nem sequer é este o espírito do projeto de lei em apreço, uma vez que os programas aos quais se refere o parágrafo 8º do artigo 4º do projeto são tão somente aqueles atinentes à Secretaria de Obras e Secretaria da Agricultura, onde haja demanda direta e se tenha por objeto a prestação de serviços e horas-máquina. Isto posto, asseguramos que nenhum munícipe, contribuinte ou usuário de serviços públicos será prejudicado em qualquer setor em que haja a prestação de serviços efetivamente públicos por parte da municipalidade. Obviamente, a referida proposição visa incentivar os contribuintes a manterem-se em dia com o erário, e não poderia ser diferente, uma vez que não se pode admitir o uso da máquina pública de um lado, sem a devida contrapartida, de modo a fomentar inadimplência que venha em prejuízo aos cofres públicos. Afinal, além de determinar o devido ressarcimento dos custos, o texto constante do projeto também amplia as hipóteses de isenção de horas-máquina, pelo que entendemos não haver qualquer impedimento no que tange à interpretação do texto. Portanto, em relação a este ponto, embora seja louvável a preocupação dos nobres edis,
entendemos que o texto do parágrafo 8º poderá ser mantido sem qualquer problema ou prejuízo para os contribuintes. Ademais, trata-se de uma forma de assegurar o devido ressarcimento dos custos de operação e manutenção dos equipamentos da municipalidade, como historicamente já vinha sendo feito. Por fim, somos sabedores que Nova Boa Vista é uma terra de pessoas ordeiras e trabalhadoras que sempre prezaram pelo crédito e bom nome junto à sociedade, de modo que o texto, na forma em que se encontra nesse ponto, não traz nenhum impedimento e, a nosso ver, será tranquilamente aceito pela coletividade. O projeto de lei número 57 de 2019, que autoriza o município a conceder incentivo industrial para a empresa Mandaká Alimentos, Laticínio Boavistense Limitado e da outras providências. Com relação a esta proposição e às sugestões carreadas pelos integrantes da Câmara Municipal de Vereadores, temos algumas considerações a fazer. De acordo com o projeto de incentivo econômico e social apresentado pela empresa, esta se comprometeu a ampliar o recebimento ou processamento diário de leite de 90 mil litros em janeiro de 2018 para 150 mil litros em janeiro de 2019 e 200 mil litros para janeiro de 2020, o que perfaz uma ampliação no percentual de mais de 100%. Isso no período compreendido entre janeiro de 2018 e janeiro de 2020. Na mesma esteira, projetou um aumento no faturamento bruto anual mínimo de 50%, passando de R$ 80 mil em janeiro de 2018 para R$ 120 mil em dezembro de 2020. O incremento no ICMS gerado está estimado em 40% no mesmo período. Por fim, comprometeu-se a geração de 20 vagas de empregos diretos e 30 vagas de empregos indiretos neste mesmo período. Diante do comprometimento da empresa, constante no pedido formulado e das condicionantes acima expostas, temos que os prazos para a geração dos empregos, ampliação da produção, incremento de ICMS e do faturamento já se encontram previstos no próprio instrumento, de modo que, a nosso ver, é desnecessário haver alteração no texto da proposição a este respeito. Menor ainda a necessidade de substitutivo em razão de tais apontamentos, uma vez que restam atendidos pelo projeto e pela própria proposta apresentada pela empresa. Entretanto, a sugestão mais interessante da Câmara Municipal de Vereadores está consubstanciada na exigência de maiores garantias da empresa, a exemplo de penhor, hipoteca e outras. Neste ponto, devemos lançar nossa atenção ao proceder do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, responsável por fazer a análise das propostas de empreendedores à luz da Lei Municipal nº 1369 de 2013, que trata da concessão de incentivos às empresas. A competência de exigir mais garantias, além das oferecidas pelo empreendedor no projeto apresentado, entre outras, é uma das atribuições do referido órgão. Da análise do projeto de lei e dos anexos encaminhados a esta Casa de Leis, que incluem as atas do Conselho relativos ao incentivo pleiteado, entendemos que as garantias oferecidas pela empresa são suficientes. No mesmo sentido, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social também estendeu como bastantes, não exigindo outras e avalizando o projeto apresentado. Diante disto, e salvo melhor juízo, nobres vereadores municipais, entendemos que as metas e projeções estabelecidas como garantias, compromissos pela própria empresa serão plenamente concretizados em prazo bem reduzido, ou seja, ainda dentro da atual gestão. Na mesma toada, o próprio projeto de lei visa a concessão da subvenção na periodicidade de até 18 meses, ou seja, até 31 de dezembro de 2020, o que quer dizer que as metas propostas serão alcançadas dentro ou, no máximo, contemporaneamente à concessão do incentivo almejado. Portanto, senhores vereadores, entendemos que a definição de um marco para a concessão dos incentivos ou subvenções objeto da proposição, bem como para o atingimento dos compromissos estabelecidos pelo empreendedor, já se encontraram estabelecidos no respectivo projeto, que, se for aprovado, será lei. A questão de garantias adicionais, como as sugeridas, entendemos, salvo melhor juízo, não ser necessária, posto que não foram sequer cogitadas ou mesmo ventiladas pelo órgão responsável pela análise do projeto do empreendedor. A isso se soma o entendimento de que, como se trata de uma empresa sólida, com longos anos de atuação, constante crescimento e forte atuação no município, não seja necessário.
Ademais, calha frisar que em outras ocasiões, empresas do município se beneficiaram de diversos benefícios sem haver a necessidade de tal reserva. Oportunamente, e com vistas a resguardar o interesse público e também fazer jus à preocupação de Vossas Excelências, informamos que, por se tratar de recursos públicos e ser matéria de lei, também como já ocorreu em outras ocasiões, os incentivos concedidos e os compromissos assumidos pelo empreendedor e pelo município por obra em decorrência do presente projeto de lei serão um objeto de processo de prestação de contas, onde eventual desatendimento das condições avançadas ensejará a restituição dos recursos eventualmente repassados ao erário com os devidos acréscimos. Do exposto e certos de contar com vossa compreensão e colaboração, desde já nos colocamos à disposição, renovando votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Boa Vista, aos 8 dias do mês de julho de 2019, Daniel Thalhemer, Prefeito Municipal. Ofício número 108 de 2019, Gabinete da Prefeitura Municipal. Assunto: projetos de lei, sessão ordinária. Excelentíssimo Senhor Presidente, saudá-lo cordialmente, viemos por meio deste encaminhar em anexo os projetos de lei de autoria do Poder Executivo Municipal para apreciação na sessão ordinária programada para o dia 9 de julho, conforme emendas que segue. Projeto de lei número 60 de 2019 autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de cooperação entre os municípios da região da Anzope e Celeiro para a troca de serviços de transporte de pacientes e da outras providências. Projeto de lei municipal número 61 de 2019 autoriza a celebração de convênio com instituições bancárias ou de cooperativas de crédito para a concessão de empréstimos consignados aos servidores públicos municipais, conforme especifica, e da outras providências. Projeto de lei municipal número 62 de 2019 autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter emergencial um médico pediatra e da outras providências. Projeto de lei municipal número 63 de 2019 abre crédito especial no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Projeto de lei municipal número 64 de 2019 abre créditos suplementares no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Projeto de lei municipal número 65 de 2019 autoriza o Poder Executivo a renovar a contratação temporária de um oficineiro prevista na Lei Municipal 1831 de 2017, 1888 de 2017, 1947 de 2018 e 1977 de 2018. Certos de contar com vossa colaboração, desde já nos colocamos à disposição, renovando votos de estima e consideração. Daniel Thalhemer, Prefeito Municipal. Passamos para a segunda fase da sessão, grande expediente. Esse espaço é reservado à palavra livre. Cada vereador possui um tempo de 10 minutos. Conceda a palavra aos vereadores inscritos. Conceda a palavra ao vereador Neuri Stagmaier. Quero saudar o senhor presidente, nobres colegas vereadores, assessor Michael e Jefferson. Dizer que conversei com o senhor prefeito e pedi mais uma vez também com o secretário de obras para que instalassem com certa urgência os redutores de velocidade no sentido de quem vem de Chapada para o nosso município, perto da Escola Santos Anjos. Só quem convive lá, como eu moro, perto, a gente vê a velocidade que quase sempre são pessoas estranhas no nosso município, que correm muito e colocam em risco a vida dos nossos alunos e professores. E o prefeito me disse que já está sendo feito o projeto e muito em breve, então, serão colocados esses redutores de velocidade aí perto da Escola Santos Anjos, para assim dar maior segurança aos nossos alunos. Quero também aqui salientar mais uma vez o benefício em qualidade das estradas que trouxe o Britador para o nosso município. É realmente importante salientar isso, porque dá para ver as estradas que foram já recuperadas com pedra brita,
para saber de como é mais fácil de recuperar essa estrada e deixar nas melhores condições para a traficabilidade. E mais uma vez aqui também dizer que é importante, foi pedir para o prefeito e ele prontamente aceitou em fazer logo as entradas para as residências que já foram feitas na comunidade de linha Cachoeirinha. Portanto, foi um belo trabalho feito lá pela Secretaria de Obras e também pelos funcionários. Dizer também da minha satisfação em conseguir tornar em pessoa jurídica as comunidades de Caúna. Foi um feito que até aprendi muitas coisas no encaminhar dessa documentação e de ter sido, quero agradecer aqui a comunidade católica e a diretoria da comunidade católica, a diretoria da comunidade evangélica de Caúna, por me ter dado essa oportunidade em representá-los para que nós pudéssemos ter em mãos já o CNPJ e assim nos colocar já em condições de poder receber, inclusive, as emendas impositivas e, quem sabe, a gente conseguir alguma emenda a nível federal para essas duas comunidades, que são o marco de duas comunidades em trabalho em conjunto, desde o início do Salão Ecumênico até os dias de hoje. Dizer também que pedi ao senhor prefeito e o secretário de Obras o ensaiamento em breve do acesso para o chiqueiro de suinicultura do senhor Adelino Pesin, na linha Mirim. Eu fui lá constatar, realmente se faz necessário, em dias de chuva, o caminhão que traz ração, ele tem dificuldade para conseguir chegar ao local que precisa. Também estou pedindo à administração e à Secretaria de Obras que tire a placa de perímetro urbano, que sentido de Alva Boa Vista a São José Manhador, que fica perto da propriedade Clair Branquer, e a coloque no local certo onde que foi determinado por essa casa na administração passada. Acho muito importante isso, até para realmente definir onde começa o perímetro urbano em nosso município, sentido São José Manhador. Também dizer da satisfação de ver que o asfalto, sentido a indústria Mandacá e a comunidade de Inhamirim, já foi licitado, e recurso esse que veio do deputado Alceu Moreira, do MDB, mas que teve a colaboração muito grande do Vladimir da Bosco, que buscou esse recurso, e, portanto, a gente sabe que essa obra também vai sair do papel e vai ser concretizada. Quero também aqui agradecer à administração, também já os colegas vereadores, que vão votar certamente pela aprovação do projeto que concede 6 horas de máquina para os nossos agricultores. Um projeto que várias vezes eu pedi para o prefeito, sei que muitos vereadores também já pediram, mas eu tive várias reuniões com o senhor prefeito e assessores para que se viabilizasse e fosse mandado para essa casa esse projeto. Estão de parabéns os nossos agricultores, a administração, nós vereadores, em colaborar para que esse projeto venha ao encontro daqueles que necessitam, que são nossos agricultores. Sendo que eu tinha
Meu muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Jorge Bigmeyer. Saudações, colegas vereadores, presidente da casa, vereador Tchola, Michael, Jefferson. Inicialmente eu queria pedir para a Secretaria de Obras, já que foi roçado a beira dos asfalto ali, né? E de repente se fizesse a limpeza também na subida do morro ali que vai sentido a Chapada, acho que seria interessante também, né? Direção à saída ali. Acho que seria interessante fazer uma faxina também nas duas laterais, né? Então, acho que isso se faz necessário até para a questão da colonia também, né? Não só para a colonia, mas questão da necessidade que você tem de fazer essa limpeza também. Pedir mais uma vez para que tomem providências imediatas lá no loteamento Pôr do Sol, a questão lá da lixeira, enfim, da fonte. A gente vem pedindo já faz tempo. O prefeito se comprometeu aqui e até agora não resolveu. Acho que a questão de 1 hora se resolve. Acho que é necessário que se tome providência em relação àquilo lá. Eu já estou cansado de escutar o pessoal cobrar, né? Que não estou conseguindo chegar nem nas lixeiras. Então, eu acho que isso é o tipo de situação que a gente não precisa deixar chegar num ponto assim. Acho que é necessário que se faça aquilo ali, né? Questão de 1 hora ali, acredito que se resolva. Não é muita coisa, mas eu acho importante e necessário que se faça isso. Quanto à questão do projeto 54, acho interessante sim, Neuri. Acho que a questão das 6 horas máquinas ali é importantíssimo, né? Que os nossos agricultores têm necessidade disso, né? Então isso é de fundamental importância. A pena que foi pedido nesse projeto aí, enfim, não foi nos atendido da maneira como eu esperava, né? Na questão do Poder Executivo, mas eu sou favorável ao projeto sim, porque vejo que os agricultores precisam, né? E isso é necessário para que o nosso município desenvolva. Isso com certeza vai ajudar na questão dos nossos agricultores também. Então, já coloco aqui minha posição favorável sim a esse projeto 54, que são de 2 para 6 horas máquina, então, para os agricultores. Eu faz tempo que não puxei no assunto da questão federal, mas acho que agora é o momento de se tocar no assunto mais uma vez, infelizmente. E é de uma maneira que a gente até fica meio chateado, né, de comentar, mas o que se vê aí, os escândalos que estão acontecendo, né, com vazamentos de áudios, enfim, do cara que era o deus da Lava Jato, né, o cara que ia resolver os problemas do país, né. Então, tá aí a resposta para quem batia no PT, né, que eu coloco a gente porque eu sou do Partido dos Trabalhadores, né, nós fomos humilhados muitas vezes, né, inclusive chamados de facção criminosa, né, nós do PT, por que isso será, né? E agora a verdade está vindo à tona, né? Então eu vejo que tem muita gente que fala muita bobagem por aí que tinha que botar a mão na consciência, né? E cuidar um pouco o que fala. Né? Eu acho que eu vejo que nós enquanto governo, eu falo nós porque eu sou do Partido dos Trabalhadores, sempre defendi a classe dos menos favorecidos, né? A gente apanhou muito, não sei se é pelo fato de ajudar os pobres, né? Que na época do governo Lula, o nosso país saiu do mapa da fome, né? E infelizmente agora com o governo Bolsonaro, que a gente cansou de avisar que ia chegar nesse ponto, tá voltando toda a miséria que tinha em nosso país. A gente está vendo aí a quantia de desempregos que está havendo já, né? E esses escândalos todos aí, né? Que estão acontecendo com a questão da Lava Jato, enfim, né? Mas tá aí mais uma prova de que tudo aquilo que a gente vinha falando durante a campanha, né? Que ia acontecer, tá aí. Eu sempre digo assim, eu avisei, eu fiz a minha parte, né? Mas se a ideia era tirar o PT do poder, se o PT era o problema do país, hoje o PT não é mais, não governa mais o país, né? Só que eu não vi melhora nenhuma, muito pelo contrário, piora, né? Então eu lembro que falei para muitas pessoas, ó, gente, a gente tem que colocar na mesa tudo o que é bom e o que é ruim, né?
E daí sim fazer uma análise. Mas não sei qual é que era o objetivo, né? Sei lá se era a questão da mudança ou que o fato de simplesmente mudar. Mas acho que quando se muda alguma coisa tem que mudar para melhor. E eu não estou vendo isso acontecer de maneira e de forma nenhuma. Então, eu vinha um tempo aí, não puxei nesse assunto, mas eu acho que agora é o momento e é necessário que se faça isso. E pode ter certeza que vai vir muita coisa feia aí, né, mais adiante. Então tem coisas que estão acontecendo aí que realmente nos assustam. Eu estou acompanhando direto, né, as notícias, noticiário. Não sei se vocês acompanham, se alguém quiser contribuir no assunto, sinta-se à vontade, né. Então eu estou bem francamente preocupado com a situação no nosso país, porque hoje sim, hoje nós estamos sendo governados por uma tropa de gente aí que a gente não sabe para que fim que vai levar o nosso país, entende? Acho que Bolsonaro é um cara totalmente despreparado, né? Dá para ver nas atitudes dele, né? As reuniões que faz com os maiores líderes mundiais, é uma vergonha. Nosso país está virando chacota mundial, infelizmente, né? Em virtude desses tipos de gente que estão no poder. Então, assim, eu acho que é importante cada um fazer uma avaliação do que é bom e o que é ruim, né? E ter um certo cuidado, né? Quando você fala certas coisas por aí. Eu, para ser bem franco para vocês, eu engoli muita coisa seca já, né? Porque eu fui muito ofendido. Porque no momento que falam em Partido dos Trabalhadores, que PT nenhum presta, pode ter certeza que eu estou no mesmo balaio de gente, né? No mesmo grupo de pessoas que estou sendo ofendido. E não foi nenhuma e nem outra, nem duas vezes. Isso são várias vezes que acontece. Então, assim, eu estou, para ser bem franco para vocês, estou fazendo muitos tipos de avaliações. Eu acho que seria importante cada um fazer a avaliação também, né? O porquê de se falar certas coisas, né? E fazer um comparativo de como era antes e como é agora. Só que vejo que tem muita gente que só gosta de falar, só que na hora de escutar ninguém quer escutar, né? Então vejo que foi isso que aconteceu bastante na questão da campanha e infelizmente, né, nosso país tomou um rumo que eu não queria que tivesse tomado, mas durante a campanha já dava para perceber que a coisa não era boa. E o que mais me dói, o que mais deixa a gente angustiado até, é que a gente tentou avisar várias e várias vezes, né? Mas, infelizmente, não adiantou. A intenção era de se mudar a qualquer custo, né? Então, não estou dizendo que o PT fez tudo certo, não, longe disso. Eu só vejo que a gente, enquanto presidente, enfim, enquanto que estava no poder, sempre ajudou quem realmente precisava, né? E eu vejo que para um país crescer, no momento que você incluir o pobre, né, no orçamento, pode ter certeza que nosso país vai desenvolver. No momento que você não incluir os pobres no orçamento do país, a coisa não tem como funcionar. Infelizmente não é isso que está acontecendo. A gente vê na questão da reforma da Previdência também, né? Então agora estão tentando fazer ajuste, tentando tirar todo mundo, entende? Para não prejudicar algumas classes aí. Só que daí o único que vai pagar a conta vai ser os pequenos de novo, né? Os agricultores que a gente está aprovando aqui 6 horas, máquina, né, para poder ajudar. É esse tipo de gente que vão pagar a conta, infelizmente. Então, para esses não existe acordo. Esses vão ter que pagar a conta dos grandes, que já estão, entende? Já estão ricos, já sonegaram imposto aos montes. A gente sabe de empresas aí que devem milhões e milhões e foram perdoadas. E daí? De algum lugar vai ter que sair esse dinheiro e vai sair do bolso de quem? Dos pobres mais uma vez. Mas, infelizmente, nosso país está tomando um rumo que não é nada bom, né? Espero que esses vazamentos de áudios e coisas sejam realmente apurados e que realmente se faça justiça nesse país, porque até agora justiça de verdade eu não vi nenhuma, né? Só prejudicou a classe menos favorecida, que são os pobres, né? Que é a classe que eu defendo, que precisa pelo menos de 3 refeições por dia. Aqui, infelizmente, hoje já está acontecendo vários e vários lugares que tem muita gente passando fome já. Então, só queria deixar registrado aqui e dizer que eu vou sempre estar batalhando
pelos pobres, que é o que eu aprendi a fazer. E se alguém acha que de repente possa ajudar e contribuir em determinadas situações, a gente fica muito agradecido, porque apanhar a gente já apanhou bastante, né? Eu acho que está na hora desse país tomar um rumo melhor, e para isso é importante que a justiça seja feita em alguns casos. Acho que todo mundo sabe aqui de que eu falo, mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí. Então seria o que tinha para hoje. Muito obrigado. Conceda a palavra ao vereador Luiz Desengrini. Conceda a palavra ao vereador Hildo Cover. Conceda a palavra ao vereador Kleber Badim. Conceda a palavra ao vereador Ido José Fritzen. Conceda a palavra ao vereador Gilmar Ângelo Martinasso. Quero cumprimentar ao presidente desta casa, ao Jefferson, ao Dr. Maico, aos colegas vereadores, nesta noite. Eu vou ser bem breve. Quanto à minha recomendação, eu pedi para que fosse feito um estudo de viabilidade do município fazer uma parceria em termos da mesma proporção da empresa Mandacar Alimentos, que seja repassado para todas as empresas mediante um levantamento conforme o retorno de ICM. Eu acho que seria justo para todas as empresas, porque também essas pequenas empresas, se elas recebessem qualquer incentivo do Poder Executivo, ou da forma que está sendo feito também para Mandacar Alimentos, eles também poderiam colocar um funcionário, esse funcionário também vai gastar no comércio local e também acaba contribuindo com o retorno no município. E as empresas também, elas teriam um fomento maior, mas que se fosse feito para todas as empresas, fosse feita uma avaliação aí para todas as empresas. Também, quanto seja estudada a viabilidade via vigilância sanitária, para que seja feita uma detetização agora. Por quê? Porque agora, com esse frio, provavelmente o mosquito ele deve estar nos seus abrigos, que é em bueiros, canalizações. Se você combate ele agora, com certeza, quando começa a esquentar, ele vai ter menos, porque agora você pega ele na casa. Se você esperar ele sair da casa, dificilmente você vai conseguir pegar ele aí fora, já no ambiente onde ele vai, tendo em vista que já Sarandi foi inúmeros casos de pessoas contaminadas aí na região. E se nós fizermos a nossa parte também aqui, eu acho que será de fundamental importância, e não só fazer agora, e depois que seja mantido as detetizações, até porque a vigilância sanitária tem uma certa quantia de recurso bem considerável e que tem recurso para isso. Também pedi para que o Poder Executivo pense no salão da comunidade do Beira Campo, tem uma placa lá que faz tempo que não é feita a pintura, e foi mudado de lugar, ela está encostada ao salão da comunidade do Beira Campo, aonde que ela diz a indicação para o nosso município. Tendo a proximidade da feira, eu acho que seria importante seja feita a pintura dessa placa, fazendo a indicação para Nova Boa Vista, e também se colocasse ali um papel alguma propaganda, alguma coisa aí que fosse feito com relação à 8ª Coloni Fest. Dizer que a pena que os folders demoraram um pouco para ficar pronto. Eu acho que tem que começar a pensar na próxima feira, um pouco antes, através do convênio com a CISA, para que seja feito esse convênio, para que sejam feitos os convites mais antecipados. Porque eu pedi autorização do Legislativo, até quero agradecer aos colegas vereadores pela autorização, porque também eu vou levar os convites para a Coloni Fest a Porto Alegre.
acho que é importante você divulgar o município. E agora nós estamos defendendo o nosso município e não uma sigla partidária. Nós estamos defendendo o nosso município. Que venham os visitantes nos visitar, autoridades, independente de sigla partidária. Que as autoridades vindo aqui, eles vão se comprometer com alguma coisa. Também dizer que conversei com o secretário de obras da Prefeitura de Sarandi, também onde eu até meio conversei com ele, onde irei no DAER, ver se o DAER liberaria umas 5 ou 6 cargas, pelo menos, de asfalto, para eles fazer uma pequena tapa-buraco naquele trecho do Beiracampo aí, que está se tornando inviável de você trafegar aí. Principalmente se tiver que ir aí com um paciente com alguma fratura dentro de uma ambulância, alguma coisa aí, a situação fica pior ainda. Então, era o que eu tinha para hoje. Meu muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Sandro Simo. Não farei uso da palavra. Passo a presidência dos trabalhos ao vereador vice-presidente da mesa, o vereador Ido José Fritzson, para pronunciar-me. Assumo a direção dos trabalhos e de imediato passa a palavra ao vereador Chola. Boa noite a todos. Primeiramente, o vereador Ido José Fritzson, presidente dessa casa. Ao assessor legislativo Jefferson, assessor jurídico Maicon, nobres colegas, vereadores. Uma pena que não tem nenhum público presente aqui nessa sessão, mas vamos fazer o quê? Faz parte. Quero, primeiramente, informar a população sobre o Câmara Mirim e prefeito Mirim também, que nós passamos na Escola Municipal de Santos Anjos, falando com as turmas. Semana passada, eu, a Carla e o prefeito Daniel, e colocamos a nossa ideia. Onde é que vai ser escolhido o prefeito e vereadores Mirim? Havia numa redação, né, onde vai ter as professoras envolvidas, os alunos envolvidos, e vai sair o resultado no dia 19 de julho, se eu não estou enganado. A apresentação do vereador Mirim e do prefeito Mirim vai ser no dia 26 de julho, na abertura da Colônia IFES, onde vão ser apresentados, vão ser chamados ao palco, na abertura da Colônia IFES. Eu acho que é um projeto muito bom, onde nós, vereadores aqui na Boa Vista, conseguimos implantar, né, como o prefeito Mirim também, onde, como passei nas turmas, muitas vezes nós, vereadores, somos taxados que não fizemos nada aqui, né, mas como falei para eles que nós, vereadores, é um cargo muito importante, que tem dentro do município. Tudo que se passa no município, o vereador tem que aprovar. Muitas vezes eu pedi para eles se eles sabiam o que era uma LDO, o que é uma PPA, né? O que é uma abertura de crédito, o que é suplementação. Ninguém sabia, né? O que é um pronunciamento, o que é uma emenda numa lei. Ninguém. Aí eles vão ter o que se passa dentro da Câmara Municipal de Vereadores. Permite uma Sim. parte. Eu, por coincidência, hoje, eu acabei recebendo a visita de um desses alunos, que será um candidato a vereador Mirim. E eu confesso que eu fiquei surpreso com a tese que ele defende. O pronunciamento dele são coisas assim que ninguém da nossa legislatura pensou nisso. Aquilo me chamou muita atenção, dizer que eu admirei muito a ideia dessa criança e que, olha, vale a pena olhar com carinho a reivindicação dele. Olha, sinceramente, me admirou da forma que ele escreveu e que ele vai defender a tese dele. Olha, dei os parabéns para ele, ele veio me mostrar, essa criança veio mostrar para mim o que seria, qual é que seria, no caso,
a tese que ele defenderia. Parabéns. E depois, se esse aluno for eleito vereador mirim, eu quero ler a tese dele aqui em plenário. Obrigado. Obrigado, Martinasso. E com certeza, né, é um projeto muito ambicioso para nós aqui, onde é que nós vamos, como eu sempre digo, nós somos passageiros aqui na Câmara Municipal de Vereadores, como prefeito passageiro. Nós precisamos criar novas lideranças aqui dentro do município, né? Quem vai comandar o município futuramente são os alunos, são os nossos jovens. Por isso nós temos que ter gente capacitada para isso, né? Também quero agradecer a população da Nova Boa Vista, toda que ajudaram nós, nossa campanha do agasalho, que foi um sucesso, né? Que tivemos já êxito. Repassamos agasalhos para a nossa população mais carente aqui no município, que eles vieram sexta-feira aqui escolher. E o que sobrou nós levamos para a PAI de Sarandi. Quero mais uma vez agradecer a população que nos ajudou nessa campanha do agasalho, né? Que só temos a agradecer. É melhor nós ajudar, muitas vezes, que receber. Também quero dar os parabéns às equipes de Nova Boa Vista, da Bocha Tirada, que tiveram a finaleira agora, domingo retrasado, lá na cancha do Gilberto, onde a equipe do Gilberto, se eu não estou enganado, ficou campeão. A equipe do Manhador A ficou vice-campeão. Tivemos mais as outras equipes do Gilberto, a outra equipe do Manhador, a linha Peralbaixo colocou o time também. Que é um esporte muito bonito, né? Quero dar os parabéns ao Paulinho, que teve à frente aí do CMD, né, por realizar esse campeonato. E também quero desde já agradecer a nossa conversa com o prefeito aqui, que vai sair novamente o Campeonato Veteranos, né, que fazia muitos anos que não saía mais o Campeonato Veteranos no futebol de campo, que é muito importante para esses velhinhos jogar futebol, né? Mais uma vez quero dizer meus parabéns. Também sobre as estradas da linha Cachoeirinha, que foram muito bem feitas pelos nossos funcionários públicos aqui, da Secretaria de Obras. Quero dizer parabéns para eles, quero dizer para eles assim, ó, que muitas vezes nós funcionários, eu me coloco junto, como eu trabalho na Prefeitura Municipal, somos taxados muitas vezes de vagabundos, né? Somos taxados muitas vezes de que não faz nada, mas dá para ver que funcionário público, que muitas vezes é taxado de tudo, faz um trabalho belíssimo. Por isso, vou dar mais uma vez os parabéns a eles, que levam o nome do município, o nome das nossas estradas, o nome dos outros funcionários públicos de todas as outras secretarias, que fazem um belíssimo trabalho. E muitas vezes não é uma laranja podre que vai estragar um pomar, né? E eu digo mais uma vez, se eu tivesse uma empresa minha particular fora, eu ia tentar tirar muitos funcionários públicos dentro desse município aqui para trabalhar na minha empresa. Porque eu conheço, faz 17 anos que estou dentro dessa prefeitura municipal e sei muito bem a capacidade de cada um aqui dentro do município, desses funcionários. Por isso, quero dizer mais uma vez os parabéns para eles. Quero também, sobre minhas recomendações aqui que eu fiz nessa casa, primeiramente, municipalizar o nosso trecho aí até a nossa divisão lá, perímetro urbano, que já fiz recomendações, o Neuri também aqui agora pediu, que seja municipalizado, aonde tenho certeza que muitos moradores dessa região ali vão poder vender terrenos para a nossa cidade crescer também para esse lado, né? São locais bonitos, terrenos bonitos, e vocês podem ter certeza que vai agregar muito. E aí também nós podemos fazer... me deu um branco agora. Podemos quebra-molas, que a população pede muito ali nessa região, que o trânsito aí é muito violento, né? E quem muitas vezes também passa ali no Grêmio Esportivo Shell, onde que pedir para galerias, muitos já pediram aqui, como todos os vereadores praticamente aqui do Grêmio Esportivo Shell já pediram, e até o momento não fomos atendidos. E também sobre o nosso asfalto, ali na frente do Luiz Dapper,
que faz muito tempo que esse asfalto está buraco aí. Aqui na frente da nossa Câmara Municipal de Vereadores também faz muito tempo, né, que está a rótula, ali embaixo começou também. Agora nessa coluna Infesto, acho que está chegando, acho que nós temos que dar um jeito, né? Peço a prefeitura, peço os nossos colaboradores ali que tomem jeito aí para arrumar esse nosso asfalto. Também, sobre a coluna Infesto, né? Convido a população em geral, nossa região aqui, população de Nova Boa Vista, que compareça a nossa 8ª coluna Infesto, onde é que nós, Câmara Municipal de Vereadores, somos parceiros, ajudando na divulgação dessa feira, que é muito importante para nós. A coluna Infesto não é dos vereadores, não é do prefeito, é sim da comunidade Nova Boa Vista. Nós somos passageiros, mas a coluna Infesto não. Né? Por isso nós estamos aí para ajudar cada vez mais ela a ser uma feira muito grande aqui na nossa região. Também, sobre o projeto de lei 54, sou a favor, onde fiz uma recomendação em 2017, a recomendação número 13, sobre as horas máquinas para os nossos agricultores. Eu acho importante, sim, nós segurar nossos agricultores no nosso interior, né? Mas nós temos que trabalhar em prol deles, né? Por isso, sou a favor e sempre vou ser. Também peço ao nosso poder público que ilumine o nosso calçamento aí até no Peral Baixo. Tem os postes já, né? Hoje está sobrando lâmpadas de LED, de LED, não, onde é que estão trocando as lâmpadas de LED. Eu acho que isso é importante, né? Até no Peral lá já tem os postes, tem tudo prontinho, só colocar a luz, né? Isso acho que só tem a agradecer, porque onde muitas pessoas eu vejo caminhando para aquela região, né, à noite, né, e tem calçamento, tá? O que eu tinha para hoje, muito obrigado, boa noite a todos. Convido o vereador Chola para que reassuma a direção dos trabalhos da mesa. Agradeço ao vereador Ido José Fritzen por ter me substituído e daremos prosseguimento aos trabalhos. Passaremos para a terceira fase da sessão, ordem do dia. Discussão e votação dos projetos de lei recebidos pelo Poder Executivo. Solicito ao agente legislativo Jefferson para que faça a leitura do projeto e assessor jurídico para emitir o parecer quanto aos aspectos técnicos e jurídicos. Projeto de lei 054 de 2019. Projeto de Lei nº 54 de 2019 estabelece normas para a realização de serviços a particulares com equipamentos rodoviários integrantes da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Trânsito do município, equipamento integrante da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, revoga disposições em contrário e dá outras providências. Mensagem justificativa ao projeto de Lei Municipal nº 54. Senhor Presidente e nobres vereadores municipais, apresentamos o presente projeto de lei a fim de que mereça análise, apreciação e posterior aprovação dos ilustres vereadores municipais. Trata-se de alterações na legislação municipal, que trata da prestação de serviços com equipamentos da municipalidade a particulares e a empresas do setor industrial, comercial ou agropecuário do município. A presente proposição decorre da necessidade de adequar a legislação às responsabilidades do ente público e busca ainda atender às crescentes demandas do setor produtivo e aos proprietários de imóveis urbanos, de modo a conferir maior apoio e incentivo aos setores primários de nossa economia. De outra parte, o projeto atende à antiga solicitação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e também visa adequar a utilização dos equipamentos da municipalidade ao aumento da demanda de serviços, seja nas atividades próprias do poder público, seja como forma de incentivar e dar melhores condições de trabalho e produtividade à cadeia produtiva local. Na mesma esteira, segue a manifestação do setor contábil da municipalidade. Já vem de longa data o anseio pelo aumento na concessão de incentivo ao setor produtivo, que, entre outras formas, se torna viável e possível através da concessão de horas-máquina aos produtores rurais do município. É consabido que as atividades agropecuárias constituem a base econômica de nosso município, gerando empregos, riquezas, renda e retorno tributário ao município.
Diante deste fato, o município de Nova Boa Vista, por meio das diversas administrações que se sucederam, sempre buscou apoiar e oferecer condições aos empreendedores locais para que fosse possível ampliação e melhoria nas condições de produção. A ampliação das horas máquinas se apresenta como uma forma de incentivar e oferecer condições aos empreendedores locais. Tal incentivo, contudo, deve ser regido pela legislação de modo a assegurar que a municipalidade possa manter o parque viário de sua propriedade, cobrindo os custos de sua manutenção e operação, o que vem previsto na proposição em preço. Nesse patamar, importante destacar que a prestação de serviços a particulares prevista no corpo da presente proposição, via de regra, somente se dará mediante pagamento dos preços das respectivas horas máquina, excetuados os casos em que se enquadrar nas hipóteses de concessão de isenção relativas à prestação de serviços, conforme previsto no projeto. Portanto, a ampliação das isenções relativas à prestação de serviços, denominadas ordinariamente como horas-máquina, obedecerá a critérios pré-estabelecidos e atenderá obrigatoriamente aos controles estabelecidos pelas secretarias municipais competentes. Dito isto, também esclarecemos que por meio desta proposição estamos revogando duas leis, a Lei Municipal 810 de 2005, que regrava a matéria, com a alteração promovida pela Lei Municipal 1510 de 2014. A revogação das normas acima mencionadas visa uniformizar e unificar a legislação, evitando a existência de vários textos dispersos tratando da mesma matéria, o que também simplifica e otimiza o controle da administração municipal em relação ao objeto em tela. Ademais, atentos ao fato de entendermos que o referido projeto de lei é autoexplicativo, colocamos-nos à disposição para prestar esclarecimentos adicionais que eventualmente se façam necessários, ao passo que renovamos votos de elevada estima e apreço, certos de contar com vosso valoroso e costumeiro apoio. Atenciosamente, Vanilde Dalcin, Prefeito Municipal em exercício. Então, pelo presente projeto de lei, o município pretende estabelecer normas para a realização de serviços a particulares com equipamentos rodoviários, ou equipamentos, melhor dizendo, do município. A competência ou iniciativa do presente projeto de lei é exclusiva do prefeito municipal, consoante a lei orgânica do município. E não obstante a iniciativa do prefeito, os vereadores podem propor emendas, contanto que tais emendas não descaracterizem o projeto original. Esse projeto foi amplamente debatido nas comissões permanentes, né? Já estava em tramitação desde a última sessão. Eu vou fazer algumas considerações apenas com relação àquilo que foi debatido nas comissões para os demais vereadores que não compõem e não tiveram oportunidade de estar presente nos debates para o fim colocá-lo em votação. Com relação às horas máquinas, o valor das horas máquinas ser fixado por decreto, o meu entendimento, já me posicionei naquela oportunidade na última sessão, de que deveria ser por lei municipal, né? Inclusive entendo que eu sei também que já vinha sendo feito por decreto, mas também penso que esteja errado no meu ponto de vista desde quando foi implantado por decreto. Entendo também que deveria inclusive estar previsto no Código Tributário Municipal a questão das horas máquinas, porque é uma taxa, né, e as taxações, as taxas, enfim, tributos, pensando num sentido amplo, tem a competência definida na Constituição Federal e que devem ser tratados por lei. Mas, como se entendeu ou se pretende manter a forma como vinha sendo realizada, não me oponho. Também, uma outra questão que foi colocada seria a periodicidade do reajuste, né? E a utilização de um índice para que essas horas máquinas fossem atualizadas anualmente, né? Até foi sugerido aqui o índice do IGPM, né, da Fundação Getúlio Vargas. Então, eu também entendo, nesse sentido, que nós devemos ter um índice que regre a atualização dos valores. Tanto é que isso acontece, por exemplo, com o IPTU, né? Quem paga IPTU sabe que todo ano tem o seu reajuste, o Imposto Predial e Territorial Urbano, com base num índice, que
creio que até seja o IGPM que deveria ser utilizado, inclusive, para as demais. E já, inclusive, falamos sobre isso, né? Que nós utilizamos 2 índices no município, né? O IPCA, INPC, melhor dizendo, e o IGPM, né? Então, nós comentamos no ano passado em unificar esses índices, é uma coisa que ainda não ocorreu, mas que nós podemos e devemos voltar a debater. Com relação também ao parágrafo 8º do artigo 4 da proposição, ele trata da exclusão dos contribuintes inadimplentes dos programas mantidos pelo poder público. No meu entendimento, gostaria que tivesse na proposta que tivesse sido mais específico para constar horas máquina, mas não constou. Nós tivemos um extenso ofício encaminhado do Poder Executivo declinando as suas razões para não alteração do projeto, da qual alguns na reunião das comissões e certamente aqui no momento não concordo, mas que é uma posição do Poder Executivo e nós temos que também respeitá-la. Com relação à legalidade, o projeto, entendo, salvo essas questões específicas, é constitucional, elaborado dentro da técnica legislativa, podendo ser apreciado pelas comissões e após os trâmites regimentais ao plenário, já com pareceres favoráveis das comissões permanentes. Em discussão, os pareceres são favoráveis. Em votação, os vereadores que aprovam o projeto de lei 54 permaneçam como estão, o que discorda manifesta-se colocando em pé. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário da mesa, vereador Diógenes, para que faça a leitura do projeto e o assessor jurídico para emitir o parecer quanto aos aspectos técnicos jurídicos. Projeto de lei 057/2019. Projeto de Lei 57 de 2019. 19 de junho de 2019. Autoriza o município a conceder incentivo industrial para as empresas Mandaká Alimentos, Laticínio Boa Vistense Limitada e da outras providências. Justificativo do projeto de Lei 57 de 2019. Excelentíssimo presidente e nobres vereadores. Apresentamos incluso o projeto de lei a fim de que seja recebido, analisado e aprovado pelos integrantes desta Casa. Nos termos da Lei Orgânica Municipal, da Lei número 1369/2019, se busca autorização para a concessão de incentivo industrial à empresa Mandaká Alimentos Laticínio Boa Vistense Limitada, CNPJ número 06-096-958/1000 invertido-04, com recursos do Fundes, destinado o valor de até R$600.000. Observadas as disposições do projeto apresentado, condições estipuladas e aprovadas, se justifica pela necessidade de incentivar esta empresa no setor industrial a expandir as suas atividades no município, principalmente pelo notório e significativo investimento próprio, data a ordem da ampliação da capacidade produtiva do laticínio. Seguem anexos à ata número 02/2019 do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, que aprova e condiciona o benefício, e também a Carta de Intenções número 001/2019, elaborada no teor do artigo 7º da Lei 1369/2019. Igualmente, acompanha a minuta do contrato de concessão e estabelecerá propriamente o incentivo concedido pelo município e também as obrigações assumidas pela empresa. Face ao exposto e considerando a sensibilidade, o comprometimento e a parceria demonstrados por este legislativo, é que propomos o presente projeto de lei. Desta forma, respeitada a legalidade do Poder Executivo com fundamento no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, dá por justificativa a apresentação do projeto em epígrafe, para qual aguarda apreciação e aprovação após tramitação na Casa Legislativa, em conformidade com o seu regimento interno. Desde já continua sem ter dispor Vanilde Dalcin, prefeita municipal em exercício. Bem, esse projeto também já estava em tramitação e hoje vai em votação, e também foi objeto de ampla discussão nas comissões permanentes, inclusive também foi objeto de solicitação de ajustes ou alterações, a fim sempre de complementá-lo e fazer com que o projeto fique melhor, né, e cause menos, talvez, problemas para o poder concedente.
a iniciativa do projeto de lei exclusiva do prefeito municipal, consoante disposto na lei orgânica, e não pode ser alterado pelos vereadores sem alterar a sua forma original. Bem, eu também fiz algumas considerações que eu acho importantes. Com relação, primeiro, a gente tem que ter presente que toda concessão de dinheiros públicos a empresas privadas tem que ser tratado de forma muito coerente. Como o colega vereador sempre fala, colega vereador de vocês, né? Sempre fala da coerência. A gente precisa ser muito coerente com os dinheiros públicos, né? Então, também esse foi um dos motivos, penso eu, que o projeto ficou em tramitação, né? Para que pudesse ser analisado com maior calma. Uma das questões que foram levantadas nas comissões, e eu também coloquei na outra discussão, era com relação à implementação da geração de empregos, né? Aqui fala na geração de empregos, principalmente na minuta do termo de concessão, que serão criados 20 empregos diretos, 30 empregos indiretos, mas não diz qual vai ser a periodicidade, isso que nós comentamos nas comissões. Se vai levar meio ano para cumprir esses 20 empregos, vai levar 1 ano, vai levar 2 anos, vai levar 10 anos, né? E acho que teria sido interessante se o projeto tivesse vindo com essa minúcia, digamos assim, maior, em especificar a periodicidade com que esses empregos tenham que ter sido cumpridas essas exigências. Também falamos na questão de pedir alguns requisitos, né? Algumas garantias para a empresa. Também o Poder Executivo entendeu que essas garantias não fossem necessárias, porque a empresa seria uma empresa tradicional do ramo, da atividade no município, que estaria consolidada, né? É o que diz o ofício. Muitas vezes, mesmo que as empresas estejam consolidadas, nós temos que ter um pouco de, não vou dizer receio, né? Não seria a palavra correta, mas um pouco de cuidado, né? Para que para frente nós não tenhamos até, digamos, uns sustos, né? Porque às vezes a empresa pode, e a gente vê, claro que a gente quer e busca sempre que os investimentos deem certo, a gente espera realmente que eles deem certo, mas muitas vezes a gente vê, né? Inclusive na mídia, que várias empresas recebem, né, incentivos, e quando os incentivos se findam, as empresas vão embora. Nós tivemos o caso aqui de Palmeiras das Missões, né? Bem tão próximo de nós aqui, quando acabaram seus incentivos, simplesmente não houve mais o interesse da empresa em ficar, e se falam tanto em concentração de produção, né? Em ser absorvido por outras unidades. Isso sempre gera uma apreensão nos municípios, e certamente que o nosso município não é diferente, né? Então nós temos a apreensão, claro, de que esses investimentos que a empresa está se propondo, eles se concretizem. A gente sabe, e é evidente que virão retornos financeiros para o município, seja na questão do ICMS, de PIS, COFINS, enfim, outros tributos que venham a incidir, né, e que vai indiretamente retornar aos cofres públicos esse investimento também que o município está fazendo. Mas, como eu disse, como se trata de dinheiros públicos, nós temos que ter o maior cuidado para que eles sejam da melhor forma aplicados. Bem, dito isso, entendo que o projeto é legal e constitucional, elaborado entre a técnica legislativa, podendo ser apreciado pelas comissões permanentes, como já foram, né, com pareceres favoráveis de ambas as comissões. Em discussão, os pareceres são favoráveis. Por exemplo, não sei se me passou desapercebido, ou tem alguma penalidade caso, por exemplo, não se cumpra. Porque é lógico que a intenção da empresa de repente não é, mas como o Dr. Mike mesmo falou, que tem que se precaver de alguma coisa. Caso não cumpra esse acordo dos empregos aí, continua tudo do mesmo jeito, tem alguma penalidade por parte da empresa? Algum compromisso, no caso, né? Só a título de complementação, presidente. A cláusula 4ª do termo de concessão, ele estabelece que o não cumprimento de quaisquer das cláusulas estabelecidas no presente contrato
e carta de intenções apresentada e aprovada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento acarretará nas seguintes consequências, que são duas. A empresa concessionária, imediata rescisão do presente termo, com a suspensão do incentivo neste contrato. E B, ao município compromissário, na impossibilidade de exigir o cumprimento das obrigações assumidas pela empresa compromissária. Então, se a empresa não cumprir, vai cessar os benefícios. Apenas isso que consta no termo. Em votação, os vereadores que aprovam o projeto de lei 057 de 2019 permaneçam como estão, o que discordam manifestam-se colocando em pé. Aprovado por unanimidade. Solicito ao agente legislativo Jefferson para que faça a leitura do projeto e o assessor jurídico para emitir parecer quanto aos aspectos técnicos e jurídicos. Projeto de lei 060 de 2019. Projeto de Lei Municipal número 60 de 2019 autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de cooperação entre os municípios da região da Anzop e Celeiro para a troca de serviços de transporte de pacientes e dá outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, ao cumprimentá-los, encaminhamos para apreciação e votação desta Casa de Leis o presente projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de cooperação entre os municípios da região da Anzop e Celeiro para a troca de serviços de transporte de pacientes e da outras providências. Através desta proposta, objetivamos regulamentar esta parceria, dando legalidade a essa forma de transporte de cortesia, a carona, ações sociais que integram o cotidiano de nossas comunidades, simplificando viagens, racionalizando e agilizando deslocamentos, reduzindo custos e agindo com transparência nessa permuta de serviço prestado entre os nossos municípios. O paciente ou acompanhante, sendo de outro município, pode ser considerado um simples caroneiro, que em caso de algum incidente pode responsabilizar o município e civilmente seu gestor. Ressaltamos ainda que essa troca de serviços será feita gratuitamente, ou seja, sem remuneração direta ou indireta, garantindo segurança e protegendo o município contra uma possível responsabilização por danos. Na certeza do entendimento e aprovação, subscrevemos-nos atenciosamente Daniel Thalheimer, Prefeito Municipal. Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Bem-Estar Social. Em análise ao projeto de lei supra, este é legal e constitucional, restando apto a ser incluso na ordem do dia para apreciação e votação dos demais edis, com a seguinte emenda modificativa na ementa e no artigo 1º, passando a ter a seguinte redação. Ementa. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio, termo de cooperação, entre os municípios da região da Anzop e Celeiro para a troca de serviços de transporte de pacientes e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio, termo de cooperação com os municípios da região da Associação dos Municípios da Zona da Produção, ANZOP, e da Associação dos Municípios da região Celeiro, AMOCeleiro, para a troca de serviços de transporte de pacientes, principalmente em aproveitamento de vagas em veículos das municipalidades, para municípios de referência em atendimento de saúde como Tenente Portela, Ijuí, Passo Fundo, Porto Alegre, Três Passos, Palmeira das Missões, Erechim, Rodeio Bonito, Frederico Westphalen, Seberi, Santa Maria, Lajeados, Santo Ângelo, Cruz Alta, Carazinho, entre outros. Presidente da Comissão, vereador Diógenes Bigelmeier, relator, vereador Sandro Simon e revisor, vereador Neuri Stagmaier. Então, pelo presente projeto de lei, o município pretende autorização legislativa para ter celebração de termo de cooperação ou convênio com os municípios da região da Anzop e Celeiro para a troca de serviços de transporte de pacientes. A competência legislativa é do prefeito municipal, consoante a lei orgânica do município, e só pode receber emendas, contanto que não descaracterize o projeto original. Com relação à legalidade, lógica e gramática, não tenho maiores considerações, o projeto é legal e constitucional. Contudo, com relação à redação, nós tivemos que adaptá-lo para que ele ficasse coerente, até não digo coerente, mas que se adequasse à melhor técnica legislativa. Tá? O projeto previa na ementa a autorização para a celebração de termo de cooperação e o artigo 1º autorizava a celebração de convênio,
que são duas coisas diversas. Então nós fizemos esse ajuste para que constasse convênio termo de cooperação na ementa e convênio termo de cooperação também no artigo 1º. Aí o executivo escolhe lá a modalidade que quiser, aí vai ficar correto. Senão, se nós aprovássemos ele do jeito que ele veio, poderia, quando fosse celebrar, na verdade, o convênio com os municípios, poderia ter que reeditar uma nova lei por causa desse erro formal, que entendo possível a celebração dessa emenda, que não descaracteriza o projeto, né, como a gente sempre fala, mas que adequa o mesmo à melhor técnica legislativa. Em votação, vereadores que aprovam a emenda... Em discussão, os pareceres são favoráveis. Em votação, os vereadores que aprovam a emenda do projeto de lei 060/2019 permaneçam como estão. Os que discordam manifestam-se colocando em pé. Aprovada por unanimidade. A emenda. Em votação, os vereadores que aprovam o projeto de lei 060 com a emenda já aprovada permaneçam como estão. Os que discordam manifestam-se colocando em pé. Aprovada por unanimidade. Solicito o secretário da mesa, Diógenes, para que faça a leitura do projeto e assessor jurídico para emitir parecer quanto aos aspectos técnicos e jurídicos. Projeto de lei 061/2019. Projeto de Lei Municipal 061/2019. De 2 de julho de 2019. Autoriza a celebração de convênio com instituições bancárias ou de cooperativas de crédito para a concessão de empréstimos consignados aos servidores públicos municipais, conforme especifica, e da outras providências. Justificativa do projeto de lei 062/2019. Senhor presidente e nobres vereadores, ao cumprimentá-los, encaminhamos para apreciação e votação desta Casa de Leis o presente projeto de lei que autoriza a celebração do convênio com instituições bancárias ou de cooperativas de crédito para concessão de empréstimos consignados aos servidores públicos municipais, conforme se especifica, e da outras providências. Através dessa proposta, objetivamos regulamentar a celebração de convênios com bancos mediante a apresentação de produtos e serviços financeiros com tarifas especiais aos servidores públicos municipais, permitindo-os de contrair empréstimos e ou financiamentos pessoais sob forma de consignação em folha de pagamento. Autorização para a firmatura desses convênios proporcionará o acesso facilitado aos servidores municipais de crédito a custos financeiros reduzidos e sem burocracia para suportar eventuais necessidades. Destaca-se que é competência do prefeito municipal a criação das leis municipais, sendo que tal prática possui amparo constitucional. Parágrafo 10, inciso 2, a linha B da Constituição Federal de 88 aduz que o ato a que se pretende realizar a competência privativa do chefe do Poder Executivo, neste caso no âmbito municipal, não obstante a Lei Orgânica Municipal de Nova Boa Vista, em seu artigo 69, dispõe que, salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração. Parágrafo único. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros a crédito da administração e com reposição de custos até o limite de 30% da remuneração. Isto posto, na certeza do entendimento e aprovação, subscrevemos-nos com as homenagens de estilo. Atenciosamente, Daniel Talheme, prefeito municipal. Então, pelo presente projeto, o município pretende autorização para a celebração de convênio com instituições bancárias e cooperativas de crédito para a concessão de empréstimos consignados aos servidores. A iniciativa do presente projeto de lei é exclusiva do prefeito municipal, consoante lei orgânica do município, e só podem haver emendas, contanto que não descaracterize o projeto original. A autorização para a celebração desses convênios, a autorização legislativa, é uma medida louvável, né? Conforme eu já comentei nas comissões, né? Nós já tínhamos comentado com a assessoria jurídica do Executivo para a formalização desse projeto de lei, e foi atendido nossa solicitação, digamos assim, para regrar um pouco também de como será feito. Já vem sendo feito, né, mas sem um regramento específico. Lembrando que as consignações em pagamento só podem atingir até 30% do salário dos servidores,
Com o projeto, o município não desembolsa nenhum recurso, apenas regulamenta a forma como vai se dar esses convênios, esses termos que vai ser feito com os bancos. Porque cada banco tem o seu modelo padrão, isso já vem para o município pronto, o município não pode discutir isso, né? As formas com que cada banco se utiliza para a realização desses consignados. E também a novidade é a possibilidade das cooperativas de crédito poderem oferecer esse serviço aos servidores. Até no ano passado isso não era permitido somente para bancos oficiais, só a título de conhecimento de todos, né? E a partir do ano passado, então, foi autorizado que as cooperativas de crédito também pudessem oferecer esse serviço aos órgãos públicos, né? Aos servidores públicos municipais. Ainda existe uma discussão com relação ao depósito de dinheiros públicos, né? De recursos públicos em cooperativas de crédito, mas como nesse caso se trata de valores que são depositados nas contas dos servidores e não afetam o poder público, é plenamente possível. Com relação à legalidade lógica e gramática, entendo que o projeto é constitucional, elaborado dentro da técnica legislativa e já apreciado pelas comissões permanentes, com pareceres favoráveis. Em discussão. É para funcionários inativos também ou só para os ativos? Essa linha de... Acho que nativo só dentro do RPPS. Então acho que não. Então tá fora. Completo, então. É que na verdade, assim, embora o RPPS esteja, inclusive, no orçamento no orçamento do município como se fosse um ente, não é o município propriamente que detém os recursos são de cada um que contribui com os recursos. Daí tem os seus gestores lá, né, que tem uma comissão, se não me falha a memória, né, que é designada para gerir esses recursos, e seriam essas pessoas que, na verdade, tem que fazer, então, em nome do regime, né, esses convênios com bancos e a possibilidade de fazer com que os inativos façam parte, né. O município tem que se ater aos ativos. Em discussão, os pareceres são favoráveis. Em votação, os vereadores que aprovam o projeto de lei 061/2019 permanecem como estão, ou que discordam manifestam-se colocando em pé. Aprovado por unanimidade. Solicito ao agente legislativo Jefferson para que faça a leitura do projeto e o assessor jurídico para emitir o parecer quanto aos aspectos técnicos e jurídicos. Projeto de lei 062/2019. Projeto de Lei Municipal número 62 de 2019. Autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter emergencial um médico pediatra e dá outras providências. Justificativa do projeto de lei número 62. Excelentíssimo presidente e nobres vereadores, apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que seja analisado e aprovado pelos ilustres representantes desta Casa Legislativa. Trata-se de contratação de um médico pediatra de forma emergencial e temporária para atender às necessidades do atendimento à saúde das crianças. Para as despesas de pessoal do orçamento do exercício de 2019, houve a realização do cálculo da folha de pagamento e encargos com base na folha de pagamentos de setembro de 2018, sendo que constava na referida folha um médico pediatra do quadro de efetivos, utilizando-se assim um valor integral da remuneração recebida pelo servidor para o orçamento do ano de 2019. No entanto, o médico pediatra do cargo de efetivos obteve a aposentadoria em meados de dezembro de 2018. Desta forma, o valor da remuneração percebida pelo servidor está previsto e disponível no orçamento de 2019. Ressalta-se que para a contratação de médico pediatra, mencionado neste projeto de lei, houve redução da carga horária e do vencimento. O valor da contratação para 2019 será de R$ 26.917,12 e, caso seja renovado pelo período de 6 meses, o valor da contratação para o ano de 2020 será de R$ 37.382,71. A partir do contexto mencionado, ressalta-se que pelo fato do valor da remuneração do médico pediatra estar previsto no orçamento de 2019, não haverá necessidade de cálculo de impacto financeiro.
Assim, por ser um assunto de pleno conhecimento dos integrantes desta Colenda Casa, solicitamos a análise do projeto e a sua consequente aprovação. Desejar a continuação inteiro dispor, Daniel Thalheimer, Prefeito Municipal. Então, pelo presente projeto de lei, o Poder Executivo pretende a contratação emergencial do médico pediatra pelo período de 6 meses, renovável por igual período. A iniciativa do presente projeto de lei é exclusiva do prefeito municipal, consoante a lei orgânica do município. Também pode ser propostas emendas por parte dos vereadores, contanto que essas não descaracterizem o projeto original. Eu tenho um parecer muito convicto, normalmente contrário às contratações emergenciais, da qual vocês já são sabedores, né? Isso se deve por algum motivo, né? E os motivos são as disposições da Constituição Federal, no artigo 37, inciso 9, na Lei 8.745 de 93 e na Lei Orgânica do Município, que vão regrar escalonadamente, Constituição, Lei Federal, Lei Orgânica do Município, as formas de provimento dos cargos públicos, né? Mas, como toda a regra possui exceções, né? Excepcionalmente, nesse caso, meu parecer é favorável à contratação emergencial, tendo em vista a notícia da aposentadoria do médico efetivo que atuava no município. Contudo, faço uma ressalva que, após esse período da contratação, deve ser se mantida o interesse do município a realização de concurso público para o provimento desta vaga. Então, nesse caráter transitório, da saída do efetivo até a entrada de um novo, né, é possível essa janela, digamos assim, né, a contratação emergencial. Então, nesse ponto, eu entendo que o projeto atende os requisitos de excepcional interesse público. Com relação à legalidade, lógica e gramática, ele é elaborado dentro da técnica legislativa, sendo constitucional e já com pareceres favoráveis das comissões permanentes. Em discussão, os pareceres são favoráveis. Em votação, os vereadores que aprovam o projeto de lei 062/2019 permaneçam como estão, o que discordam manifestam-se colocando em pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário da mesa, Diógenes, para que faça a leitura do projeto e o assessor jurídico para emitir parecer quanto aos aspectos técnicos e jurídicos. Projeto de lei 063/2019. Projeto de lei municipal 063/2019. Abre crédito especial no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Justificativa do projeto de lei 063/2019. Excelentíssimo presidente, nobres vereadores, apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça apreciação, análise e aprovação dos integrantes desta Colenda Casa. O presente projeto visa prever a abertura de crédito especial no orçamento do município de 2019 na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, com a inclusão de diárias no projeto de atividade 2086, manutenção e educação especial fundamental com vínculo 0020 e MDE, bem como a Secretaria Municipal de Assistência Social, com o material de consumo, com o vínculo 1143, proteção social básica no projeto de atividade e manutenção do CRAS. Certo de contarmos com a atenção e apoio de vossas senhorias, dispensarão, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos, caso julguem necessário. Atenciosamente, Daniel Thalheimer, Prefeito Municipal. Presidente, só para... nós podemos votar em bloco os dois, 63, 64, se assim o plenário decidir. Coloco em votação o pedido verbal do vereador Neuri para votação em bloco dos projetos 63 e 64 de 2019. Os vereadores que aprovam o pedido para votação em bloco permanecem como estão, o que discordam manifestam-se colocando em pé. Aprovado, por unanimidade, o pedido. Projeto de lei municipal número 064/2019, de 2 de julho de 2019. Abre crédito suplementar no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Justificativo do projeto 064/2019. Excelentíssimo presidente e nobres vereadores. Apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça análise e aprovação dos integrantes desta Colenda Casa. Trata-se do projeto que visa adequar o orçamento municipal a fim de que possamos atender a demanda no gabinete, na Secretaria Municipal de Administração e Turismo, na Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Trânsito, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, na Secretaria Municipal de Saúde,
na Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente e na Secretaria Municipal de Assistência Social, adequando a natureza de despesa. O projeto de lei demonstra claramente em quais dotações se faz necessária a suplementação e em quais dotações será procedida a redução de verbas, razão pela qual desnecessário tecermos maiores comentários a respeito. Estes que são suplementações pontuais visando dar normal andamento aos trabalhos municipais. Certo de vossa compreensão e colaboração, nos colocamos a seu inteiro dispor, renovando votos de estima e apreço. Daniel Talieme, prefeito municipal. Então, o município pretende, pelos projetos 63 e 64, abertura de créditos especiais e suplementares no orçamento do município. A iniciativa dos projetos de lei é exclusiva do prefeito municipal, consoante lei orgânica do município, e só podem receber emendas, contanto que essas não descaracterizem o projeto original. A questão dos créditos, tanto especial quanto suplementares e extraordinários, estão previstos lá no artigo 167 da Constituição Federal e seguintes, e prevêem que a necessidade de abertura de créditos depende de autorização legislativa, salvo quando essa já vem expressa na lei orçamentária, que prevê um percentual de abertura de créditos sem a necessidade de autorização legislativa, que é realizada então mediante decreto. A Lei Federal 4.320 de 64 também dispõe sobre as normas de direito financeiro aplicadas ao setor público, também vai disciplinar a forma e a classificação dos créditos, por isso que eles vêm delimitados em códigos ali, né? Justamente em atendimento à Lei 4.320 de 64. Entendo que os projetos são elaborados dentro da técnica legislativa e com relação à legalidade e lógica, eles são constitucionais e já com pareceres favoráveis das comissões permanentes. Em discussão, os pareceres são favoráveis. Em votação, os vereadores que aprovam projetos de lei 063 e 064, 2019, permanecem como estão. O que discordam, manifestam-se colocando em pé. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário da mesa, Jefferson, para que faça a leitura do projeto e o assessor jurídico para emitir parecer quanto aos aspectos técnicos e jurídicos. Projeto de lei 065/2019. Projeto de lei número 65 de 2019. Autoriza o Poder Executivo a renovar a contratação temporária de um oficineiro previsto na Lei 1831 de 2017, 1888 de 2017, 1947 de 2018 e 1977 de 2018. Justificativa. Senhor Presidente e nobres vereadores, encaminho para a apreciação dos senhores o projeto de lei número 65 de 2019, que tem por finalidade pedir autorização legislativa para o município renovar o contrato temporário permitido por meio da Lei Municipal 1831 de 2017, 1888 de 2017, 1947 de 2018 e 1977 de 2018, sendo um oficineiro. Informo que a referida contratação deu-se através de processo seletivo número 4 de 2017, resultando na assinatura do contrato administrativo número 79 de 2017 com Raquel Fátima Fávero Hack, tendo o seu termo aditivo número 3, data de vencimento próximo dia 31 de julho de 2019. Faço notar o grau de satisfação obtido com a referida contratação, vinculada ao programa NAB-NASF da Secretaria Municipal de Saúde, razão pela qual se busca e se justifica a sua manutenção. Desta forma, com vistas a dar continuidade aos trabalhos nas oficinas, entendemos importante a prorrogação por mais 6 meses do contrato desta que hoje atua em caráter temporário e administrativo. Não há necessidade de cálculo de impacto financeiro, pois é apenas a renovação de um contrato já previsto quando da elaboração do orçamento para o exercício de 2019. Assim, as despesas com a contratação para o ano de 2019 será de R$ 6.874,92 e para o exercício de 2020 será de R$ 2.751,73. É o que se tem nesse momento, que assim submetemos ao crivo desta Casa Legislativa, onde esperamos tenha acolhida e aprovação nos termos propostos. Nada mais a acrescentar no momento, ao despedir-me reforço minhas considerações. Atenciosamente, Daniel Talimer, Prefeito Municipal. Então, pelo presente projeto de lei, o Poder Executivo pretende a renovação de contratação temporária de um oficineiro, pelo período de 6 meses, mais 6 meses. Esse projeto, conforme vocês podem visualizar, ele já vem sendo
reiterado desde 2017, por diversas leis municipais que autorizaram a renovação da contratação. O meu parecer, como eu já disse anteriormente, vocês já conhecem, eu sou contrário, em regra, às contratações emergenciais, pois elas não se adequam às normas constitucionais, legais e da lei orgânica do município. Nesse caso, em específico, eu já exarei diversos pareceres, inclusive para fazer frente a essas leis municipais dos projetos que tramitaram aqui, e meu entendimento é que não atende aos requisitos de excepcional interesse público. Eu vou fazer só um comentário que eu não fiz antes, com relação aos cálculos de impacto financeiro. Essa é uma discussão que a gente normalmente, os advogados travam com os contadores, né? E nós temos feito isso desde que estamos aqui no município em 2013. Tá? Em que pese aqui eles terem explicitado os valores que serão pagos ou despendidos pelo município com os gastos, com a contratação, bem como no projeto anterior que também foi aprovado, em tese supriria esse cálculo de impacto financeiro. A discussão que fica, e é uma coisa que eu já conversei com a contadora aqui várias vezes, mas que não ficou bem claro, pelo menos eu creio que da parte dela. Eles sempre justificam os projetos de lei dizendo que os valores para pagamento dos vencimentos estão no orçamento do município. Entendo eu que estar no orçamento do município não quer dizer que ele vá ser utilizado, certo? Bom, e por que eu digo isso? Porque, digamos que eu tenha numa rúbrica 100 mil reais para contratação emergencial. Eu posso usá-la inteiramente, como posso não usá-la, certo? Se eu usá-la, isso vai implicar no cálculo de despesas com pessoal. Se eu não usá-lo, vai impactar, em tese, negativamente, né? Porque o meu cálculo de despesa com pessoal vai cair, certo? Estar no orçamento não quer dizer que seja utilizado como despesa de pessoal. Ele está ali no orçamento para ser utilizado. Só a título para nós, eu vou fazer isso só uma vez, mas para que vocês entendam, tá? Essa minha discussão que eu tenho com a contadora lá, volta e meia. Estar no orçamento não quer dizer que, como eu disse antes, que vá ser utilizado e não entre no cálculo, que várias vezes foi questionado aqui, inclusive os critérios de cálculo que o presidente me cobrou uma vez. Entra ou não entra nos cálculos de pessoal? Não entra. Então, se nós estamos aqui utilizando e aprovando uma contratação emergencial em que pese ela estar prevista no orçamento e vai ser utilizado esse valor aqui de 6 mil, nesse caso 874,92 centavos, este deve ser computado no cálculo de pessoal. Então, para isso serve o impacto orçamentário e financeiro, não apenas orçamentário. E eles alegam que... Mas isso não é uma questão de administração, tá? Eu estou fazendo um apanhado mais técnico, uma parte técnica lá do município. O município vai despender esses valores financeiros, então precisa de impacto, no meu entendimento. Nós não podemos dizer, está lá no orçamento, não precisa de impacto. Não, precisa de impacto sim, porque isso vai impactar financeiramente, porque eu vou ter que ter dinheiro para pagar isso, certo? Que orçamentário é uma coisa e financeiro é outra, totalmente diversas. Lá pelas regras do direito financeiro, lá que nós falamos há pouco, da Lei 4.320. Tá? Eu vou reiterar os meus argumentos com o setor de contabilidade, mas só para vocês entenderem um pouco do que já vem sendo discutido há algum tempo, presidente, para que nós possamos melhorar isso. Né? Porque hoje, se alguém me perguntar qual é o valor do... Agora, depois, na discussão, sim. Nós falarmos qual é o valor do despesa de pessoal. Não se sabe, porque não veio impacto. Quanto isso vai impactar financeiramente, né, no orçamento do município? É um outro percentual, certo? Normalmente 0, alguma coisa nesse caso. Mas nós temos que ter essa projeção. Tanto é que quando fazem o orçamento, fazem projeções dos 3 anos para trás e anos para frente, para fazer o cálculo da média, certo? É o que nós precisamos aqui. Por isso que nos cálculos, se nós olharmos de outros projetos, quando os cálculos vieram,
eles fazem projeção para 3 anos para frente, mesmo que não se utilize. Mas nesse caso nós teremos 2019 e 2020, então teria um impacto nas despesas de pessoal durante 2 anos. Né? Só para ilustrar um pouquinho, eu não vou voltar nessa matéria tão cedo, mas gostaria de deixar isso claro, que é uma preocupação que eu tenho e é um entendimento que eu firmei, mas que ainda não obtive grande êxito. Em que PS, como eu disse, já melhorou a justificativa, eles já colocaram os valores. Isso já foi um avanço. Tá? A gente conseguir fazer com que os valores não viessem num cálculo de impacto, mas viessem na justificativa. Mas mesmo assim, o percentual de impacto, eu entendo que precisa vir, eu gostaria e vou cobrar isso nos próximos projetos de lei. Os pareceres das comissões são favoráveis e o projeto está apto à votação. Em discussão. Michael, sobre o que tu falou aí, com certeza o próximo projeto que vier sem o impacto financeiro não vai para votação, vai ficar engavetado. Tá? A oposição, a situação aí, entre em contato com o contador e com os assessores jurídicos, não vai. Pode botar urgente, pode ir, não vai à votação. Tá? Foi o segundo que veio que nós pedimos impacto, o terceiro. E outra, eles têm que decidir qual que vai ser o índice do impacto. TCE ou é o STN? TCE é 47% ano passado. No mesmo dia deu 45%. Uma coisa errada. STN, um dia 43%, outro dia 42%. E tem mais pessoas dentro da folha de pagamento. Está errado. Certo? Tem alguma coisa aí que não está fechando os dados. E nós, vereadores, somos culpados. Estamos aprovando esses dados ali, né? Que eu tive... Um dia eu peguei aqui, olhei todos os projetos aqui de cálculo de impacto aqui. No mesmo dia saiu um projeto de lei com 47, no mesmo dia saiu um outro projeto de lei com 45. Meu Deus. Isso até o Tribunal de Contas vai chorar para nós até. Vão chamar nós de incompetentes. Porque nós não lemos nenhum projeto de lei. E tem os projetos de lei de 2017 e 2018, mesma coisa. Tá? Mas não vai ter votação se a gente não tiver cálculo de impacto. Já estão avisados. E não adianta ficar bravo, porque eu vou na tribuna e tem os dados. Senhor presidente, eu acho que daí seria bom seja enviado um ofício, então, ao Poder Executivo, né? Para que os projetos que venham ter renovação agora, então, que tenha que ter renovação e contratação. De impacto. Tá? Obrigado. Em votação. Os vereadores que aprovam o projeto de lei 065/2019 permaneçam como estão. O que discordam manifestam-se colocando em pé. Aprovado por unanimidade. Solicito ao agente legislativo Jefferson para que faça a leitura do projeto de resolução do Legislativo 09/2019. Senhor presidente, eu acho que tem 2 de resolução aí, eu acho que poderia ser votado em bloco. Coloco a votação do pedido verbal do vereador Martinasso para a votação em bloco dos projetos de resolução do Legislativo 09/2019 e 010/2019. Os vereadores que aprovam o pedido para a votação em bloco permaneçam como estão. Os que discordam manifestam-se colocando em pé. Aprovado por unanimidade o pedido. Projeto de resolução número 9 de 2019 autoriza a viagem de um vereador a Porto Alegre. Artigo 1º. Fica autorizado um vereador a viajar a Porto Alegre entre os dias 10 e 12 de julho do corrente, visando participação em audiência junto ao DETRAN, DAER, secretarias estaduais e gabinetes de parlamentares junto à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, para tratar de assuntos de interesse do município e acompanhar o andamento dos pleitos municipais. Artigo 2º. Fica autorizado o vereador a receber diárias e adiantamentos de acordo com as dotações orçamentárias específicas deste poder. Saudações Alfredo Ivolil, 9 de julho de 2019. Vereadores André Barp, presidente do Poder Legislativo, e José Fritzen, vice-presidente, e Diógenes Bingelmeyer, secretário do Poder Legislativo. Justificativa.
Justifica-se a presente proposição, tendo em vista a participação em audiências junto ao DAER, DETRAN, Secretarias Estaduais e Gabinetes de Parlamentares junto à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, especialmente junto ao gabinete do deputado Dirceu Franciscon, do PTB, para tratar de assuntos de interesse do município e acompanhar o andamento dos pleitos municipais. Projeto de Resolução número 10 de 2019. Autoriza a viagem de um vereador a Porto Alegre. Artigo 1º. Fica autorizado um vereador a viajar a Porto Alegre entre os dias 31 de julho de 2019 a 2 de agosto de 2019, visando a participação no curso prático Emendas Impositivas, tudo o que você precisa saber, oferecido pelo Instituto Gama de Assessoria a Órgãos Públicos IGAM. Artigo 2º. Fica autorizado o vereador a receber diárias e adiantamentos de acordo com as dotações orçamentárias específicas deste poder. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões Alfredo Ivo Lil, 9 de julho de 2019. Vereadores André Barp, presidente do Poder Legislativo, e José Fritzen, vice-presidente, e Diógenes Bigelmeier, secretário do Poder Legislativo. Justificativa. Justifica-se a presente proposição, tendo em vista a participação no curso prático Emendas Impositivas, tudo o que você precisa saber, oferecido pelo Instituto Gama de Assessoria a Órgãos Públicos IGAM. O curso acontecerá nos dias 31 de julho de 2019 a 2 de agosto de 2019, na sede do IGAM, Rua dos Andradas, 1560, 18º andar, Galeria Malcom, Centro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. As emendas impositivas no âmbito municipal trazem importantes inovações para os poderes executivo e legislativo, fazendo-se necessário que os parlamentares conheçam os procedimentos de adoção e elaboração, possibilidades e impedimentos, entre outros. O orçamento impositivo é uma importante ferramenta para aperfeiçoar o atendimento das demandas da população. Assim, justificado está o presente projeto de resolução, que visa autorizar um vereador a participar do curso acima mencionado, autorizando-o a receber diárias e adiantamentos de acordo com as dotações orçamentárias específicas da Câmara Municipal. Em discussão, os pareceres são favoráveis. Em votação, os vereadores que aprovam o projeto de resolução do Legislativo 09 e 010 de 2019 permaneçam como estão, o que discordam manifestam-se colocando em pé. Aprovado por unanimidade. Passaremos para a quarta fase da sessão. Explicações pessoais. Os vereadores que desejem falar possuem espaço de 3 minutos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão plenária ordinária e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 23 de julho de 2019, a partir das 18 horas e 30 minutos, na Câmara Municipal de Vereadores. Boa noite a todos.